Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre Tartária. Nós falamos sobre o continente perdido de Mu, nós falamos sobre Lemúria, falamos sobre Atlantes e nós falamos sobre Pangeia. Tudo isso em um dado momento aconteceu numa realidade do passado. No mundo no passado teve eras pré-diluvianas e o resultado da sobrevivência das espécies acarretou em Agartha. Nós também tivemos posteriormente a Agartha, descrita por Platão, nós tivemos Tartária, entre outras civilizações posteriores, chegando agora à era pós-diluviana. Nós falamos de maneira simples e singela sobre a era pré-diluviana e agora nós vamos falar sobre a era pós-diluviana, tá? Eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal chamado Igreja Primitiva, tem links na descrição no comentário. Eu recomendo que você deixe o seu like, essa é a maneira de você apoiar esse trabalho, e eu recomendo que você conheça um pouco da minha trajetória, tá? Aqui embaixo na descrição eu falo sobre o conteúdo premium, tá? Sobre Tartária e a importância de você entender. Mas basicamente é o seguinte, eu vou adiantar um pouco e vou falar para você. Óbvio que este conteúdo é especulativo, afinal a realidade é o que eles querem contar para você. Se de repente eles contarem para você que você veio do chimpanzé através da evolução das espécies, o babaca vai acreditar. O nosso cérebro tem mais de 100 bilhões de neurônios. E o enlaço de cada neurônio, a quantidade de unidade de processamento de cada neurônio é de 1000 a 10.000 vezes. Então cada neurônio consegue fazer uma interconexão com 10.000 neurônios. Então multiplica a probabilidade por 100 bilhões de neurônios. Nós temos mais quantidade de processamento em nosso cérebro do que átomos no universo conhecido como Big Bang. Então, para você poder entender, a máquina humana, assim como o Dr. Enéas falava, é uma super máquina. Um cromossoma humano tem equivalente a 4.000 livros médios de 500 páginas de unidade de informação. Nós temos 46, isso resulta em 184.000 livros de unidade de informação. Então o corpo humano ele é feito imagem e semelhança de Deus. O corpo humano está acima do corpo dos anjos. Porém, devido à rebeldia dos nefilins, dos anjos caídos, nós somos tratados como escória, aonde os anjos estão acima da gente. O dia que o ser humano entender que vós sois deuses, assim como Cristo mesmo afirmou, que se você decidisse mover um continente ou uma montanha de um ponto a outro, sem duvidar em seu coração você conseguiria. Urbano Monte, em seu mapa, descreveu sobre a civilização de homens que pegavam fogo e de homens que levitavam e flutuavam. Hoje, nós temos registros da Igreja Católica Apostólica Romana sobre padres como Cupertino, que levitava, flutuava durante a missa e que foi combatido pelos templários, tá? Mas o que tudo se sabe é que o ser humano realmente tinha muitos poderes no passado. Então o ser humano perdeu os poderes no passado e decidiu se aliar a Lúcifer para conseguir, através do ocultismo, ter uma singela de poderes. Então o ser humano no passado levitava, mas hoje quem levita são os magos negros. O ser humano no passado tinha o processo de telepatia, telecinese, conversava com os animais, e hoje esse processo é desenvolvido, né, através dos discípulos de Aleister Crowley. Então simplesmente o ser humano, através da sua própria rebeldia contra Deus, decidiu perder os seus próprios poderes, isso é na era pré-diluviana, e decidiu se aliar a Lúcifer para que os demônios possam ajudá-los a encontrar os seus poderes ocultos. Então o ocultismo é basicamente o ser humano entregando a sua própria vida ao diabo, a Lúcifer, tá?
Infelizmente, essa é a nossa realidade. E isso não está diferente de Tartária, porque o Tartária era uma civilização da Ásia que era adoradora de Lúcifer, tá? Lembrando aqui para vocês que os continentes, as histórias no passado, todas elas eram adoradores de deuses. Deuses, não Deus. E deuses é uma concepção antiga aos anjos caídos, porque nós não sabemos a quantidade de anjos que se rebelaram, que tiveram rebeldia no céu. Nos é dito através do Apocalipse e de outros livros apócrifos que foi 1/3 do céu caiu. Agora, qual é a quantidade de 1/3? É 1 milhão? É 1 bilhão? É 100 bilhões? De fato, nós não sabemos. Quando Cristo mesmo diz que o mundo jaz no maligno, não é porque jaz essa pessoa jaz aqui em sua lápide, como morreu, mas sim que jaz é que tem o regimento, o domínio. Por isso que no Apocalipse, no livro de Revelação de João, é dito que os reis da terra, os poderosos, iriam se voltar contra Deus no fim dos tempos. Então, simplesmente, o mundo ele é orquestrado pelo diabo. Se assim não fosse, pelos frutos vos conhecereis. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, e nem uma árvore má dar bons frutos. Então, qual que é o fruto da civilização de judia? Hoje eles envenenam o seu corpo através da água, através do alimento, dos processos industriais, através de coisas que eu não posso nem falar aqui. Eles ensinam na escola para você tudo aquilo que é errado, como o sistema de interplanetário, o sistema de desenvolvimento da raça humana, como o Big Bang, nunca aprovado, evolução das espécies nunca aprovado. Então é simplesmente doutrinação, doutrinação. Colocam seitas secretas para regirem o mundo. Então, e são todos adoradores de Baal, Talmud. Talmud é um ser, tá? Depois virou uma crença. Então são adoradores do mal. Inclusive a palavra Cabala vem dos Nefilins, né? A Cabala nada mais é do que o conhecimento esotérico, né? O conhecimento do mundo, como funciona o universo, através da ciência dos anjos. Então simplesmente é um conhecimento proibido aos homens. Então o mundo é regido pelo mal. Eu te faço uma pergunta, o mundo está melhorando? O mundo, você acha que ele está melhorando? Acha que está tendo uma evolução das espécies? Ou cada vez mais, quando você olha para as gerações, você vê as pessoas mais bestiais, mais burras, as pessoas simplesmente com algum tipo de distúrbio mental que parece não vir do DNA, mas imposto de alguma maneira na pessoa. Então, simplesmente, o que acontece é que os diretores, os dirigentes desse mundo, que nós os chamamos de I, tararã, parará, Lu, tararã, parará, Mi, tararã, parará, Na, parará, parará, Ti, ou também questão de iluminados, são praticamente os adoradores de Baal regindo sobre esse mundo. Nada mudou desde o Jardim do Éden, desde a concepção de Caim, até os dias de hoje o homem busca a anjo caído, como rebeldia a Deus. Então nós tivemos Lemúria sendo extinta, nós tivemos Ágartha, que foi uma parte de Atlantis, que hoje é isolada, né? Nós temos Atlantis, que foi extinta, Pangeia, que não existe mais, Tartária, que não existe mais. E a concepção dos ocultistas é que Deus, de tempos em tempos, manda uma destruição na Terra. Eles chamam isso de inversão do campo magnético, eles chamam isso de Armagedon, eles falam que de tempos em tempos, no auge da sociedade, Deus decide erradicar os povos. Só que isso não é verdade. Não é Deus que aperta o botão de reset, não é Deus que destrói o mundo. Na verdade, são eles mesmos. Deus criou a humanidade para que nem viesse a sofrer, para que não se experimentasse a morte, para que não se experimentasse a dor, a perda, a solidão. Então, Lúcifer ludibria Adão e Eva, e aí começa o mal pelo mundo. E o mal vai se alastrando, alastrando, alastrando no mundo.
E cada vez mais o paganismo adentrando na vida das pessoas. Por exemplo, se o apóstolo Paulo hoje estivesse vivo, ele simplesmente arrancaria o cabelo das cabeças quando visse, por exemplo, a Igreja Católica, adoração de santos, ou simplesmente os espíritas falando que são cristãos, ou simplesmente as leis do país. Então tudo está uma confusão, tudo está uma loucura e nada hoje faz mais sentido. Se um pai de família protege a família de um bandido, quem é preso é o pai, o bandido é solto. Então nós vivemos um sistema que nos aprisiona, um sistema que nos destrói. E tudo porque o diabo manda, porque Lúcifer manda nesse planeta. Então ele manda em sua alta cúpula, se passando por um serafim, por um querubim, de grande beleza e estatura, onde só os poderosos o veem, ludibriando a todos, repassando conhecimento proibido e esotérico. E aí esses poderosos criam seitas e controlam o mundo às sombras. E aí você vê o estrago que é esse mundo. Você vê que não existe nada melhor. As leis cada vez vão piorando. O preço da gasolina, do álcool, o preço da comida, tudo vai subindo. E eles vão sempre achando um jeito de dizimar a população, seja por pandemia ou por qualquer coisa que eles inventem. Então não há esperança para a humanidade. Infelizmente, a humanidade está num caminho sem volta para a extinção. Isso porque o ser humano deixou de acreditar em si mesmo, deixou de confiar na proteção divina de Deus, cujo nome sempre foi Jesus. Jesus, eu sou. Deus sempre foi Jesus. O verbo que se fez carne foi negligenciado pela casa rebelde, foi negligenciado no passado pelos fariseus, e hoje você vê que ele é a esperança. Por isso aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que é desperto nesse sistema, aquele que despertou para a realidade, assim como o filme Day Live, onde o ator principal, o protagonista, ele coloca um óculos, ele começa a ver a realidade, o domínio dos nefilins e as bases subterrâneas nos Estados Unidos. E aí ele coloca o óculos e ele percebe a reprogramação mental na televisão, na rádio, ele percebe todo o mal que lhe fazem as pessoas e ele tenta convencer as pessoas à volta, e as pessoas à volta parecem simplesmente não se importar. E aí, numa tentativa desalmada, ele tenta bater no amigo e empurrar os óculos para que o amigo possa enxergar. E quando o amigo coloca os óculos, ele mesmo diz: você não é o primeiro idiota que acorda nesse pesadelo. Nunca esqueça dessa frase. Você não é o primeiro idiota que acorda no meio desse pesadelo. Então, para todos aqueles que perceberam que esse mundo é um inferno, dificilmente você vai ser feliz na vida. Tudo que nós temos que fazer é viver por Cristo e aguardar a nossa vida, preservar a nossa vida em Cristo, mesmo que tenhamos que morrer por Cristo. Aquele que estiver pronto para viver em Cristo, por mais que o mundo pareça um inferno, ele terá uma paz que não vem desse mundo. Então tudo que eu posso te dizer, né, sobre os mundos no passado, sobre as civilizações perdidas, é que todas elas negligenciaram Jesus. Eles formularam deuses e mais deuses, e esses anjos caídos, eles exigiam sacrifícios de animais, seres humanos, eles imputavam leis e faziam com que o ser humano não conseguisse cumprir as leis. Então sempre foram eles que destruíram tudo. E quando Cristo mesmo chega lá no templo de pedra fariseico, e aí os fariseus contestam a Cristo: nós temos como pai Abraão, assim como contestaram também com João Batista. E João Batista disse: se Deus quiser, até mesmo ele transforma essas pedras em filhos de Abraão. E assim, quando contestaram a Cristo, falando assim: nós temos como pai Abraão, nunca uma frase me fez tanto sentido em minha vida. Ao que tudo se sabe, e é a pura verdade, é o que eu acredito, Cristo mesmo disse: vocês têm como pai o diabo, Lúcifer. E essa é a mais pura e singela verdade. Então a humanidade sempre foi adoradora do capeta. Em nome de Jesus, repreendo isso em mim, em minha família, em os meus aposentos. Então simplesmente essa é a história da humanidade. Targaryen, que eu vou falar um dia aqui para você, tá? Brevemente.
mas Atlantes, todos eles faziam cultos. Por exemplo, Atlantes, você tinha cultos a Poseidon, né? Que era um semideus ou um deus, na verdade. Porém, né, as tábuas não mentem, eram adoradores de Baal, Belial. E você tem Targaryen, são adoradores da serpente, tá? Então o mundo no passado, ele era muito temível. Por mais que se houvesse avanços tecnológicos, o mundo sempre foi inclinado ao mal. Eu não espero nada desse mundo. Eu acho bom que você não espere também. E aqui eu deixo até um recado para você. Se você quiser conhecer o meu trabalho, né, Como Vencer Todas, para você que despertou a essa realidade e você entendeu que o sistema é escravo e que só vai te escravizar, eu recomendo, claro, que você adquira o meu treinamento e conheça aí, tá, meus ensinamentos, mas também obtenha o meu suporte pessoal, o meu contato pessoal, para que eu possa lhe ensinar aquilo que eu sei, tá? E claro, se quiser conhecer o conteúdo premium, tem aí também links na descrição. Eu preciso dizer para você que é um conteúdo especulativo, né? Porque verdadeiro mesmo é o que é informado, né, na escola. Por exemplo, nas escolas, né, eles falam que Lampião foi uma grande figura de sua época, um grande homem, né? Um homem que fez uma chacina no Nordeste. Um homem que simplesmente não seguiu as leis do seu país e fez uma matava sem dó. Então é essa história que são contadas aos seres humanos. Quando chegam para poder falar da terra, parará, pururu, tarará, plana, parará, tururu, parará, eles colocam uma imagem do navio indo e de repente cair num abismo de oceano, né? Para poder zombar. E é um rito de passagem onde todo professor de geografia e de história, quando dá essa aula, começa a zombar. Então, os maconheiros, né, geralmente sempre são maconheiros, zombam daquilo que não conhecem. Eu não sou adepto dessa seita, porque hoje se transformou numa seita, mas eu tenho que lhe dizer que essa teoria também é falsa. A teoria da Terra, parará, pururu, tarará, plana, é uma teoria do livro de Enoque, de um judeu, ok? Que acreditava que existiam camadas no céu e uma cidade voadora de ouro. Lemúria tinha cidades voadoras de ouro, Atlantes tinha cidades voadoras de ouro, a antiga Pangeia, sob os domínios de Pan, né, que é o bode, tinha cidades voadoras de ouro. Então, cidade voadora de ouro não é nada concepcional ao mundo espiritual. Civilizações antigas e até mesmo, acredito que hoje tenha cidades voadoras de ouro. Então, simplesmente não é nada concepcional ao mundo espiritual. Inclusive, quando se fala que os habitantes que serão salvos, né, isso prescrito no livro de Enoque, dando até datas para isso, que serão salvos judeus, eles vão habitar numa cidade quadrada de ouro. E aí foi se fundido o que se falava do livro de Revelação de João, e simplesmente eles começaram a acreditar nessa teoria, sendo que é uma teoria fajuta. Infelizmente, eu não estou aqui para te fazer feliz. A verdade é assustadora. Nós não sabemos o verdadeiro formato da Terra, não nos é revelado. O que nos é revelado, obviamente, é uma farsa, porque a mídia mente. E aquilo que foi entregue a 1% da humanidade como uma teoria alternativa para calar-se os pensadores, também é uma farsa. Então, de fato, nós não sabemos o verdadeiro formato, fazemos nem ideia do que é isso aqui, se existe mais continentes, se realmente é uma circunferência, se realmente... Nós não sabemos mais o que é isso aqui. Nós não sabemos. O que nos é contado é justamente aquilo que eles querem que a gente saiba. Então, você acha bom você começar a pensar, porque essa teoria da Terra, parará, tururu, tarará, plana, só favorece a uma elite que odeia o cristão, tá? Só para te avisar, quando Cristo mesmo disse que vós sois deuses e que na casa do meu pai há muitos aposentos e que quando você morrer crendo nele, você não morre, mas passa da morte para a vida, é porque nós estamos presos nessa loucura chamada Terra, nessa dimensão pesada, onde nós não fazemos ideia do que aconteça, mas sabemos que é o mal. Por isso Cristo foi a ovelha que veio entre lobos, para que viéssemos a ter uma chance de salvação. Eu achei necessário fazer essa pregação hoje para vocês, porque o mundo jaz do maligno, né? Eu achei necessário.
Inclusive, eu tenho que explicar para vocês que eu uso do esoterismo, do paganismo, da simbologia de olho e pirâmide, que para mim não representa nada, porque o mundo inteiro é pagão, não é só olho e tudo, para poder entrar como agente duplo no YouTube, né? Afinal, essas plataformas, essas mídias como o YouTube, Instagram, qualquer outra, até mesmo Telegram em sua grande parte, são mídias esotéricas. Então, se você não fizer algo que seja concepção ao diabo, eles não divulgam, né, concepção ao esoterismo. Então, a gente tem que entrar como um agente duplo aqui. Eu tenho que explicar isso para que não haja confusão, tá? Mas o conteúdo ele é devidamente cristão. O que eu vou falar sobre Tartária para você aqui hoje, tá? Eu vou explicar sobre o que é eles têm uma explicação que é básica para isso, né? E nós temos a explicação alternativa. A explicação básica, tá, para isso é o seguinte: a Tartária era um nome utilizado por europeus desde a Idade Média até o século XX para designar uma grande extensão do território da Ásia Central. Então o território da Ásia era prescrito como Tartária. Eu também acredito nisso, mas não por esse nome, né? E setentrional, que se estendia do Mar Cáspio e das montanhas Urais até o Oceano Pacífico, habitado pelos povos turcomanos e mongóis do Império Mongol, geralmente chamados de tártaros. Então, simplesmente, né, eles acreditavam que a versão deles é que a Ásia era chamada de Tartária, tá? Essa é a versão deles aí, dos povos que regem o mundo, né? E nós temos também a nossa versão, né? A Grande Tartária, no período pré-histórico, foi o lugar de assentamento dos ancestrais arianos ou dos hiperbóreans. Isso é óbvio, né? Tem fotos antigas, as quais eu não vou mostrar aqui, mas no conteúdo premium, fotos antigas de homens de estatura de 4 a 6 metros, vivendo em Tartária normalmente. E isso há centenas de anos atrás, não algo uma concepção de milhares de anos, tá? No final do século IV, como resultado da conquista dos exércitos de Alexandre. Aí eu falo, Alexandre o Grande, né, que ele tem coincidentemente uma família chamada Targaryen, que veio parar lá no livro Games of Thrones, mas na verdade uma família romana que cultivava dragões, cujo objetivo era a domação de dragões. Por isso tinha dragões em Israel, onde Davi montou em um dragão, como também tinha em Roma os seus dragões, né? Como também tinha na China. Então simplesmente tinha uma família que cultivava dragões. Não me pergunte como, não faço ideia de como isso aconteceu, mas são registros perdidos históricos. A Tartária perdeu o controle de dar a nota na Babilônia e na Pérsia. Então houve guerra, né? Alexandre o Grande contra a Tartária. E Alexandre o Grande saiu vitorioso dessa conquista. Como eu digo para vocês, a Roma antiga, que é escrito em livros de histórias, não é a verdadeira Roma que de fato aconteceu, porque a Roma dominou meio mundo. Diz meio mundo, mas eu acredito que chegou próximo ao mundo inteiro. E Roma tinha, sim, os seus esoterismos. Principalmente, uma coisa que tinha em Roma eram os seus semideuses e os nefilins, os híbridos, né? Que eram aconselhados lá. Teve os gregos também, que eram aliados, tá? Aí nós tivemos a história, uma catástrofe global, né? Destruiu com água e lama o território a leste dos Montes Urais, no século XIV. Mais de 70% do território da Tartária era ocupado por planícies e terra baixa. Então, simplesmente, a maior parte do território de Tartária era plano. E com o evento que aconteceu no século XIV, que eu não faço ideia se foi uma guerra ou simplesmente um processo de destruição exercida por Deus, mas sumiu essa história de Tartária, tá? E aí, né, começou, depois que Tartária foi debilitada, começaram outros reis a tomarem conta e destruir o resto. Então, praticamente, né, houve um grande colapso, né, que não se sabe o que foi, se foi meteoro, se foi concepção da mão de Deus, ou guerra, algum tipo de guerra, mas Tartária foi varrida do mapa. Não por Alexandre o Grande, nem muito menos por qualquer concepção daquela época. Hoje é conhecido como Rússia, né? E a capital da Tartária é Moscou, é o que tudo se sabe.
Curioso caso é que a bandeira da Tartária é a bandeira de um grifo, tá? E um grifo são criaturas lendárias de origem asiáticas, tá? Que pertencem, né, coincidentemente, à Ásia também, à Tartária. E sua descrição corrente mostra como um híbrido metade águia e metade leão. Então a bandeira da Tartária é um grifo que é metade águia e metade leão, né? Eu não acredito que alguém vai constituir uma bandeira sobre um animal que nunca existiu. Eu não acredito que alguém vai conceber uma bandeira para 1/3 do continente, do mundo inteiro, sobre um animal que nunca existiu, sobre uma hipótese que nunca existiu. Mas sim sobre um animal que era muito corrente naquela época. Hoje você tem os grifos aí em jogos de RPG e toda essa loucura aí, tá? Bom, o que é importante eu falar sobre Tartária para você? Se eu quisesse, eu poderia fazer facilmente aqui 100 vídeos sobre Tartária. Facilmente 100 vídeos, pelas informações que existem, poderia fazer. Mas, né, como eu conheço o algoritmo que eu trabalho, e ele é uma censura através de censura, eu vou me ater a falar apenas o básico, tá? Mas esse conhecimento tartariano, ele vai muito mais além. Muito, desde de equipamentos médicos que curam qualquer doença, a simplesmente plataformas voadoras, a hibridização genética, há muita coisa que os caras faziam lá, tudo cultuando ao mal, tá? Mas hoje eu decidi pegar algo mais singelo para vocês. Bom, vocês estão vendo a imagem aí, tá? Esse lustre. E, ao que se tudo parece, é um lustre e, né, ele não tem fiação elétrica, tá? É uma foto da era de 1700, bem antes daquela corrida, Thomas Edison, Nikola Tesla, Franklin, né, com a sua pipa. Então, simplesmente, bem antes disso, né, eles usavam um tipo de tecnologia que eu não faço ideia, mas que iluminava as casas sem fio elétrico. Provavelmente você já ouviu a história, eu acredito que alguém daí contou isso, mas se não contou você vai ouvir agora. Nikola Tesla, que foi o inventor, inclusive eu acho que eu vou avançar uma imagem aqui. Nikola Tesla, que foi o inventor da energia elétrica, ele simplesmente chegou ao seu sócio, seu investidor, e falou assim para ele, né, nós vamos erguer essa torre e através dessa torre nós vamos conseguir distribuir energia elétrica para o mundo inteiro. Primeiro, esse continente, seguidamente pelo mundo inteiro, energia elétrica livre, sem fio, que não esquenta e não eletricuta as pessoas, mas sim é usado como energia livre. Então, seu investidor, né, vendo aquela maravilha, ficou assim bem pensativo. E aí, Nikola Tesla foi lá, ligou a energia elétrica e tinha várias lâmpadas na grama, né, no alto de um monte, e isso era à noite, né? E de repente todas as lâmpadas ficaram iluminadas. E aí o investidor começou a ver aquilo, ficou maravilhado. Nikola Tesla falou, pegue uma lâmpada. Aí ele foi pegar uma lâmpada acreditando que tinha uma fiação elétrica. Naquela época a fiação estava chegando a corrente alternada. Corrente alternada, corrente contínua são frequências e uma estrutura elétrica muito arcaica que só visa a explosão, né? Se alguém colocar a mão na energia elétrica, toma um baita de um choque. E aí ele pegou a lâmpada e estava sem acreditar que aquela lâmpada estava sendo iluminada sem fio, né? E após ouvir a proposta de Nikola Tesla, ele ficou desacreditado do dinheiro que ele ia ganhar. Então ele falou, olha, isso aqui não dá para vender, né? Eu preciso... Na verdade, a concepção dele foi essa. Eu preciso escravizar o mundo inteiro, né, sobre energia elétrica. Eu te faço a pergunta, quantas pessoas não morreram por causa de transformador, por cabo que estourou? Essa energia horrorosa que a gente recebe de hidrelétrica mal feita, que tudo demanda fio, tudo. Se eu tirar o fio daqui, esse negócio desliga. Então tudo demanda fiação elétrica. Então simplesmente eu vou até pausar esse vídeo aqui para não perder, né? Mas tudo demanda energia elétrica, tá? Então essa foi a concepção de Nikola Tesla que fez com que, né, ele caísse em descrédito. Após esse experimento, ele começou a ser ridicularizado e depois diz que ele morreu de desgosto. Eu acredito que ele foi assar, tarará, pururu, tarará, nado, tá?
E aí, coincidentemente, o governo confiscou suas informações. Dizem que Nikola Tesla é um gênio. Eu não acredito que ele seja gênio porcaria nenhuma. Porque Nikola Tesla, eu não sei se eu coloquei, foi aqui no conteúdo premium, foi aqui, ele nasceu em 1860. E a energia elétrica, com os quadros antigos, iluminando civilizações e cidades inteiras, já se existia em 1790 sem fiação elétrica. Então, ele não fez nada mais do que simplesmente sintetizar o que já existia, tá? Isso é explicando aqui para vocês. Então, simplesmente, nós temos fotos, né, antigas que mostram casas sem fiação elétrica e mostra aparelhos, né, em fotos antigas que são desconhecidos aos olhos de hoje, parecendo antenas, que são, ao que tudo parece, receptores de energia. E nós temos uma foto, né, que é em 1790, uma descrição, né, sobre o pessoal fazendo um tipo de celebração e ao centro daquilo a energia elétrica, né, que se tinha no local, tá? E Benjamin Franklin, ele começou a estudar energia elétrica foi em 1752, bem antes de Nikola Tesla, Thomas Edison, tá? Então, simplesmente, é muito contraditório ele ficar lá empinando. Às vezes eu me pergunto, será que não inventaram essa história da pipa, não? Para ludibriar os leitosos que simplesmente não buscam, não correm atrás da verdade? Quando eu falo para as pessoas, eu falo assim para as pessoas que a família é o laço mais poderoso que você pode ter, as pessoas ridicularizam. As pessoas assistem novela, o pai trai a esposa trai o pai, o filho quer se matar, a filha quer fugir, porque a televisão é do capeta. E o povo, mesmo falando, continua assistindo. Então eles querem destruir a família. Mas, se a sua família fosse decente, como assim também, nem a minha, ninguém é, os nossos tataravôs, eles registrariam pra gente, olha, tinha energia elétrica no passado, olha, isso aqui aconteceu. Mas como a nossa família foi destruída há gerações, há 2, 3 gerações para trás, nós nem sabemos quem são os nossos tataravôs. Nós nem sabemos se há 100 anos atrás os caras tinham energia livre. Nem sabemos o que aconteceu há 100 anos atrás, porque a família foi destruída e a informação confiável vem sempre da família. Para o pessoal do YouTube, eu vou chegando aqui, tá, no conteúdo, e para o pessoal do conteúdo premium, nós vamos falar sobre um lugar que interessa a vocês, chamado Brasil, sobre registros históricos do Brasil. Eu não posso me estender a falar o que é, mas deixo vocês curiosos a participar do conteúdo premium, tá? Trata-se do Brasil e eu acredito que as fotos que eu tenho para mostrar deixarão vocês abismados. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja fake, mas aquele que estiver na área do conteúdo premium vai entender do que eu estou falando, tá bom? Então, para vocês eu me despeço e para o pessoal do conteúdo premium a gente aí continua, tá? Dando continuidade ao conteúdo premium, tá? Nós já falamos sobre a concepção base de Tartária e hoje vamos falar do Brasil. É aquilo que eu digo e sempre falo para as pessoas. Se você tivesse uma família decente, de um patriarca decente, de uma matriarca decente, cuja o objetivo fosse a mãe educando os filhos para que os filhos não se percam nesse mundo, e o pai alimentando a prole, e os avós repassando conhecimentos e histórias antigas, nós saberíamos muito mais sobre o mundo. Então aqui nós temos algumas fotos antigas do Brasil com estranhas antenas elétricas, quando não se deveria ter esse tipo de tecnologia, tá? Igrejas e antenas, e principalmente é o que se passa aqui, tá? Um bonde carregando um número considerável de pessoas, mas nesse bonde não há transformador, não há capacitor, não há qualquer circuito interno, mas simplesmente o bonde parece estar andando sozinho, né? Porque a energia livre ela demanda menos equipamento elétrico, tá? Então você vê e fica abismado. Como é que esse bonde está carregando tanta gente? E aí algumas pessoas vão dizer que era um sistema monofilar e que a energia ela era transmitida, né, pelos trilhos, né? Ou seja, qualquer um que botasse a mão no trilho era pulverizado, porque para carregar uma massa como essa demanda muita energia. Então
são fotos sem respostas, tá? Mas óbvio que tem uma informação por trás. E nós temos aí, ó, bonde de casamento, tá? Fotografias brasileiras mostrando o funcionamento dos bondes sem qualquer tipo de equipamento elétrico, tá? Então você vê aí por trás disso esses bondes. Inclusive, nós temos nessa foto aí, eles estavam substituindo a energia elétrica, tá? Ao que tudo se parece, houve um conselho em 1922 que decidiram remover a energia livre das pessoas. Então a história que Nikola Tesla ofereceu energia livre provavelmente deve ter sido utilizada pelas companhias de energia elétrica. Provavelmente o governo deve ter subsidiado a energia elétrica livre para as pessoas. Só que aí deve ter tido alguma reunião depois de anos, né? Que simplesmente não era importante dar energia elétrica para as pessoas. Então começaram a substituir os postes. Então nós temos aqui referências de dois tipos de poste. Um que carrega fiação elétrica e um que não carrega fiação elétrica, tá? Nas ruas pelo Brasil. E você vê essa semelhança, essa troca de postes e a bela discrepância de um pelo outro, tá? Inclusive plataformas imensas onde os operários trabalhavam para propor energia elétrica para as pessoas. Aparatos estranhos que carregavam-se energia elétrica. E ao que se parece, essas abóbadas aqui eram receptores de energia elétrica. Não sei ao certo, mas essa também era uma cultura brasileira. Então você vê postes, igual esse poste aqui, inteiramente grande e sem uma certa necessidade do seu tamanho, né? Hoje em dia o poste não tem nem metade disso aí. Então você vê imagens, né, do Rio de Janeiro sobre uma concepção tecnológica muito discrepante. Por exemplo, nesta foto aí, né, uns cabos hasteados para frente. Parece que, de alguma maneira, a energia era canalizada pelo poste e ela era extraída para essas antenas que ficavam fora da casa. Alguma tecnologia antiga. Então sempre tinha essas antenas, tá? Essas antenas aí que de alguma maneira inexplicável captavam energia para dentro de casa. Inclusive, essas fotos aqui, eu quero até aumentar para você poder ver, elas simplesmente são muito intrigantes, porque você não vê fiação elétrica e nem interruptor na casa. Enfim, nenhuma fiação elétrica aqui, nem interruptor e, ao que tudo se parece, energia livre no Brasil, né? Ao que tudo se parece. Então, simplesmente não tinha nenhuma fiação elétrica e as luminárias funcionavam. E muitos vão dizer que o fio era escondido aqui, mas a tecnologia daquela época, ao que tudo se parece, não se escondia, tá? Então você vê aí imagens e imagens de coisas que são totalmente contraditórias, tá? A nossa imensa e singela realidade, tá? Imagens que a gente fica até em descrédito. Por exemplo, esse processo de luminária brasileiro aqui, que é intrigante, né? Então, nós temos sim essa situação aí, que se demonstra, tá, de algum tipo de aparelho eletrônico naquela época que absorvia energia elétrica. Então, inclusive o bonde aqui de novo, sem nenhum tipo de aparato elétrico, e olha só como é que estava aqui a parte elétrica aqui. Então, ao que tudo se parece, né, existia aí tecnologia livre, mas era inacessível ao povo. Acessível era, mas o governo decidiu fazer o seguinte, já que as pessoas conseguem usufruir da energia livre, né, vamos deixar um jeito com a fiação elétrica para que o povo tenha que pagar. Então, por exemplo, aqui, ó, você vê, ó, parece, eu não sei se foi isso que aconteceu, as pessoas não pagavam energia, porque a energia era livre, sem cabeamento, ou se simplesmente eles decidiram enfiar essa energia por fio, que é totalmente horrível. A energia elétrica que nós temos hoje é uma péssima energia. É um cabeamento horroroso, destrói, polui o ambiente, transformador sempre dá problema. O Dr. Lai Ribeiro ele mesmo disse, só pela frequência dessa energia já deturpa a concepção da nossa consciência no cérebro, com os estudos científicos. Então eles colocaram essa energia elétrica que nós temos hoje, com antenas e antenas, que só tende a destruir a civilização, né?
e ao que tudo parece, no passado eles tinham aí um conhecimento muito mais profundo sobre isso. E fica esse mistério desse geral, né, dessas abóbadas aí, que ao que parece serem receptores de energia elétrica, tá? Bom, eu vou deixar esse e-book para vocês. Essas imagens que foram extraídas do Brasil, inclusive, elas não foram tiradas do Brasil, foi de um pesquisador russo que fez um estudo no Brasil. Inclusive, olha que coisa interessante, as informações mais importantes do nosso país não estão em nosso país. Está fora do nosso país com pessoas de fora. Então, simplesmente, o cara fez um estudo, tá? Eu não me lembro bem, mas você pode pesquisar, chama Tartaria Info, tá? O nome do site. Ele está em russo, você tem que traduzir o site, demanda paciência, mas ele tem mais de, acho que 1000 artigos sobre Tartaria. Mais de 1000, escute bem, mais de 1000 artigos. Que se eu fosse pegar aqui um por um, eu poderia ter um canal só sobre energia de Tartaria, fazendo uns 200 vídeos, né? Então, simplesmente, eu quero falar para vocês aqui, tá? Chama Tartaria Info, tem mais informações por lá. Só que o canal não é brasileiro, não é americano, tá em russo, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A ideia do conteúdo é trazer para vocês uma formação mais privilegiada e eu vou me abster de falar um pouco mais sobre isso. Vocês vão pegar o e-book, vão baixar o e-book e quando vocês baixarem esse e-book, vão pincelando com os dedos ou se tiver no computador, aumentando com o scroll, para vocês olharem atentamente as imagens. Vocês vão perceber que simplesmente essas imagens, né, elas não deveriam existir. Bom, é uma concepção, óbvio que o conteúdo é puramente especulativo, não posso garantir que seja realidade, mas, né, sobre Tartaria eu acho intrigante que essas informações de fato parecem ter sido verídicas. Parecem, tá? Confirmar eu não posso para vocês, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Quem tiver dúvidas aí sobre esse conteúdo, pergunta no canal. Mas em breve eu tentarei trazer mais conteúdos para vocês por aqui, tá? No YouTube, infelizmente, eu não posso me aprofundar muito no conteúdo de Tartaria. Mas aqui no conteúdo Premium eu pretendo, quem sabe, um dia trazer para você algumas fotos mais detalhadas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço!